Eu tinha acabado de me aposentar quando minha nora ligou. Vou deixar meus 3 filhos com você. Afinal, você não faz mais nada, então pode cuidar deles enquanto eu viajo. Sorri e desliguei. Decidi lhe dar uma lição que ela jamais esqueceria. Quando ela voltou da viagem, as crianças se esconderam atrás de mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquele instante, enquanto o telefone ainda tremia na minha mão, tomei a decisão mais importante dos meus 67 anos. Decidi lhe dar uma lição que ela jamais esqueceria. Mas deixe-me contar desde o início, porque o que aconteceu quando ela voltou da viagem, quando as crianças se esconderam atrás de mim, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esse foi apenas o fim de uma história que começou muito antes. Meu nome é Ellen Miller. 35 anos lecionando na escola primária Lincoln em Columbus, Ohio, me prepararam para lidar com crianças difíceis, pais complicados e situações impossíveis. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para Brooke. Naquela tarde, eu estava sentada na minha sala de estar, aproveitando meu segundo dia de aposentadoria. Você sabe o que é trabalhar desde os 22 anos e finalmente, aos 67, ter tempo para si mesma? Eu esperei por esse momento a vida inteira. Minha mesa de centro estava coberta de folhetos. Yellowstone, o Grand Canyon, uma viagem de carro pela Pacific Coast Highway. Lugares que eu sempre sonhei em conhecer, mas nunca pude, porque primeiro tive que criar o Michael sozinha depois que o pai dele morreu naquele acidente na rodovia e depois foram anos de sacrifício para lhe dar uma educação. O telefone tocou às 4 da tarde. Vi o nome de Brooke na tela e hesitei em atender. Sempre que ela ligava, era para pedir alguma coisa. Ellen, ela começou sem nem dizer olá. Ela nunca me chamou de sogra, muito menos de mãe. Tenho uma oportunidade incrível em Miami. É uma conferência de marketing multinível que vai mudar nossas vidas. Marketing multinível. Mais um dos seus esquemas em pirâmide, onde ela sempre perdia dinheiro. As crianças não podem faltar 2 semanas de aula, continuou ela. Então, vou deixá-las com você. Me desculpe. Minha voz saiu como um sussurro. Ah, não se faça de surdo. Eu disse que vou deixar Aiden, Chloe e Léo com você. Afinal, você não faz mais nada. Você pode cuidar deles enquanto eu viajo. É perfeito. Agora que você não está trabalhando, tem todo o tempo do mundo. Eu não faço mais nada. Senti meu sangue ferver. Essa mulher, que nunca trabalhou um dia honestamente na vida, que vivia às custas do meu filho como um parasita, estava me dizendo que eu não fazia nada. Brooke, eu tenho planos. Planos? Ela riu com aquela risada estridente que eu detestava. Que planos uma velha aposentada pode ter? Tricotar, assistir novelas. Por favor, Ellen, não seja ridícula. Eu os deixarei lá amanhã às 7 da manhã. E não dê a eles comida ruim como da última vez. A última vez? A última vez que vi meus netos foi há 6 meses, no Natal, e apenas por 2 horas, porque, segundo ela, eles tinham que ir para a casa dos outros avós, os importantes, os que têm dinheiro. Eu não vou cuidar deles para você, Brooke. Como assim você não vai? Você é a avó deles. É sua obrigação. Além disso, Michael concorda. Ali, meu filho, nem sabia disso. Eu tinha certeza. Ele trabalhava 14 horas por dia na fábrica para satisfazer os caprichos dessa mulher. Se você quiser ver seus netos de novo, é melhor cooperar, ela ameaçou. Porque eu decido se eles terão uma avó ou não. E foi aí que algo dentro de mim se quebrou. Ou melhor, algo dentro de mim despertou. Se você me conhecesse, saberia que a senhora Miller jamais se calava diante da injustiça. E essa mulher acabará de declarar guerra. Tudo bem, Brooke, eu disse com a voz mais doce que consegui. Traga-os amanhã. Isso sim é que é bom. E não os mime. Você sabe que são crianças difíceis, mas é porque você nunca soube como criar o Michael direito. Se ele tivesse tido uma mãe decente. Encerrei a ligação antes que ela pudesse terminar a frase. Fiquei ali sentada, olhando para o certificado de aposentadoria emoldurado na parede. 35 anos moldando gerações. E minha própria nora me tratava como uma serva gratuita.
Mas se aprendi alguma coisa em todos esses anos, é que as melhores lições não são ensinadas com palavras. Peguei meu telefone e disquei um número que não usava há anos. Carol. Sim, sou eu, Ellen. Preciso da sua ajuda. Você se lembra do que me contou sobre os gravadores escondidos que usou no seu divórcio? Aham. Perfeito. E mais uma coisa. Sua irmã ainda trabalha no serviço de proteção à criança? Ótimo. Desliguei o telefone e preparei um chá de camomila. Amanhã começaria a verdadeira educação, mas não para as crianças. Brooke estava prestes a aprender a lição mais importante de sua vida: jamais subestime uma professora aposentada com tempo livre e sede de justiça. Se você está gostando desta história e quer continuar descobrindo como uma avó determinada pode mudar o destino de toda uma família, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe do que está por vir. Porque, acredite, isso é só o começo. Naquela noite, não consegui dormir. Enquanto me revirava na cama, as lembranças de 35 anos me atingiam como ondas contra as rochas. Como chegamos a isso? Como permiti que minha própria família me tratasse como um móvel velho, útil apenas quando precisavam? Tudo começou quando Michael tinha apenas 3 anos. Seu pai, meu Richard, saiu numa manhã chuvosa de outubro para uma viagem de negócios. O carro se envolveu no engavetamento de 50 veículos em meio a uma nevasca na I-80. 23 pessoas morreram. Richard era o passageiro número 24, mas sobreviveu por 3 dias no hospital. 3 dias em que gastei nossas economias de 5 anos tentando salvá-lo. Cuidem do nosso filho, foram suas últimas palavras. Façam dele um bom homem. E como eu tentei. Fiquei com apenas $100 na conta bancária, um filho de 3 anos e um diploma de professora da Universidade Estadual. Os primeiros anos foram um inferno que eu não desejaria a ninguém. Trabalhava em 2 turnos, de manhã na escola primária pública e à tarde dando aulas particulares. Michael comeu antes de mim. Se havia dinheiro para um par de sapatos, era para ele. Se sobrasse o suficiente para um brinquedo no aniversário dele, era para ele. Fingi que não estava com fome naquela noite. Minha mãe, que Deus a tenha, me dizia: Ellen, você vai se matar trabalhando assim. Encontre outro marido, alguém que possa te sustentar. Mas eu olhava para o meu Michael com aqueles olhos castanhos, iguais aos do pai dele. E eu sabia que nenhum padrasto jamais o amara como eu. Nenhum estranho lhe daria o amor que eu podia dar. Então, continuei sozinha. Os sacrifícios foram intermináveis. Lembro-me de um Natal em que Michael tinha 8 anos. Eu havia economizado durante 6 meses para comprar a bicicleta que ele tanto queria. No dia 24, enquanto ele dormia, percebi que não tinha dinheiro para o jantar de Natal. Vendi minha única joia que não era minha aliança de casamento, um medalhão da minha avó, por $50 para poder fazer um peru com todos os acompanhamentos. Michael nunca soube. Para ele, sua mãe era invencível. Sua mãe podia fazer qualquer coisa. E tinha que ser assim. Quando ele entrou no ensino médio, as despesas se multiplicaram. Livros, roupas, passagem de ônibus, material escolar. Eu ainda trabalhava em 2 turnos. Mas agora também vendia tortas na feira de bolos da igreja aos domingos. Minhas mãos. Olhem para as minhas mãos enrugadas e manchadas, com as juntas inchadas de tanto sovar massa às 4 da manhã. Mas tudo valeu a pena quando Michael foi aceito no curso de Engenharia Industrial da Universidade Estadual de Ohio. Eu estava transbordando de orgulho. Meu filho, o filho da viúva do moleiro, aquele que cresceu sem pai, ia ser engenheiro. Foi no penúltimo ano do ensino médio que Brooke apareceu. Mãe, quero que você conheça alguém especial, ele me disse num domingo depois da missa. Lá estava ela, com seu vestido rosa pastel, seu sorriso perfeito e seus cabelos negros e brilhantes caindo em ondas sobre os ombros. Ela parecia uma boneca de porcelana. Ela me abraçou com um carinho que me desarmou completamente. Oh, Senhora Miller! Michael me falou tanto sobre a senhora. Eu a admiro muito. Criar um filho tão maravilhoso sozinha. A senhora é minha heroína. Como eu poderia não cair na armadilha dela? Eu, que passei 20 anos sem um abraço sincero que não fosse do meu filho, de repente tinha essa jovem bonita me chamando de herói.
Os primeiros anos foram bons. Não vou mentir. Brooke vinha em casa, me ajudava a cozinhar, me contava sobre sua humilde família de uma pequena cidade da Virgínia Ocidental. O pai dela era mineiro de carvão, a mãe, garçonete. É por isso que eu a entendo tanto, senhora Miller. A senhora e eu sabemos o que é passar por dificuldades. Mentiras. Tudo mentira. Mas eu estava tão feliz em ver Michael apaixonado que não queria enxergar os sinais. Eles se casaram quando Michael se formou. Paguei metade do casamento com a minha aposentadoria. É um investimento na felicidade do meu filho, justifiquei para mim mesma. Brooke chorou de emoção. Ou pelo menos foi o que pensei. Agora sei que ela estava chorando porque esperava um casamento mais luxuoso. A mudança foi gradual, como veneno administrado em pequenas doses. Primeiro vieram os comentários sutis. Oh, Ellen, que pena que Michael não teve uma figura paterna. Dá para ver na falta de ambição dele. Se você tivesse economizado melhor, Michael poderia ter ido para uma universidade particular. Sem ofensa, mas suas tortas são muito simples. Eu as faço com mais ingredientes, mais sofisticadas. Cada comentário era uma pequena facada, mas eu o suportei. Por Michael. Sempre por Michael. Quando Aiden, meu primeiro neto, nasceu, pensei que as coisas melhorariam. Corri para o hospital com a manta que eu havia tricotado durante 9 meses. Brooke olhou para ela e a colocou de lado. Obrigada, mas já temos tudo da Nordstrom. Isso? Bem, podemos doar. Nordstrom. Enquanto eu ainda comprava minhas roupas em brechós para economizar para o futuro do meu filho, ela fazia compras na Nordstrom com o salário do Michael. Depois vieram Chloe e Léo. A cada neto, eu me distanciava mais. Brooke tinha 1000 desculpas. As crianças precisavam de rotina. Eu as mimaria. Minha casa não era segura para crianças. Minhas ideias sobre criação de filhos eram antiquadas. Você simplesmente não entende, Ellen. Ela me disse uma vez, as crianças de hoje precisam de estímulos desde cedo. Aulas de inglês, natação, robótica, não apenas sanduíches de pasta de amendoim e geleia como os que o Michael comia quando criança. Sanduíches de manteiga de amendoim e geleia. Meu filho cresceu com amor, com valores, com a certeza de que era amado. Mas Brooke havia começado sua campanha para me afastar. E Michael estava cansado demais do trabalho para perceber. O golpe mais duro veio há 2 anos. Era o 5º aniversário da Chloe. Eu tinha economizado por 3 meses para comprar a casa de bonecas que ela tinha visto no shopping. Cheguei à casa delas com o presente embrulhado e meu melhor vestido. A festa era no quintal. Tinha um pula-pula, palhaços, até um show de princesas, e eu não estava na lista de convidados. Ah, Ellen, que pena, disse Brooke na porta, sem me deixar entrar. É só uma festa para os amigos dela da escola e os pais deles. Entende? São pessoas diferentes. Não queremos que você se sinta desconfortável. Situação desconfortável. A avó da aniversariante ia deixar as pessoas desconfortáveis. Viu Michael ao fundo brincando com as crianças. Ele não olhou para cima. Sabia que eu estava ali e não fez nada. Saí de lá com minha casa de bonecas e chorei o caminho todo para casa. Naquela noite, doei-a para o orfanato. Pelo menos lá ela seria apreciada. E agora, depois de tudo isso, depois de anos de humilhação e desprezo, Brooke queria que eu fosse sua babá de graça. Como se toda a dor que ela causou pudesse ser apagada com um estalar de dedos quando ela precisasse de mim. Mas o que Brooke não sabia é que a senhora Miller havia aprendido muito mais do que matemática e inglês em 35 anos. Eu havia aprendido psicologia infantil, estudado famílias disfuncionais, visto centenas de casos de mães narcisistas que usam seus filhos como armas. E, acima de tudo, aprendi a esperar o momento perfeito para agir. Olhei para o relógio, 3 horas da manhã. Em 4 horas, Brooke bateria na minha porta com 3 crianças que mal me conheciam. 3 crianças que tinham sido condicionadas a me ver como a pobre avó, a avó chata, a avó que não valia o tempo delas. Sorri na escuridão. Se havia uma coisa que eu sabia fazer depois de todos esses anos, era transformar crianças.
E esses três estavam prestes a descobrir quem era realmente sua avó Ellen. Às 7h em ponto da manhã, a campainha tocou. Nem 7h05, nem 7h50. Brooke sempre era pontual quando lhe convinha. Abri a porta e lá estavam eles, três crianças com caras fechadas e malas maiores do que elas. Não tenho tempo para conversar. Brooke nem sequer cruzou a porta. Aiden tem alergia à poeira. Chloe não come nada com vegetais verdes. E Léo precisa do iPad para dormir. Os remédios deles estão na mala azul. Volto em 2 semanas. E o Michael, ele não vem se despedir dos filhos? O Michael está trabalhando como sempre. Alguém tem que sustentar essa família. Ela me olhou de cima a baixo. Nem todos nós temos a sorte de nos aposentarmos com uma pensão do governo. Minha aposentadoria, de $1.500 por mês após 35 anos de serviço. Brooke gastou mais do que isso com suas unhas e extensões de cílios. As crianças entraram arrastando os pés. Aiden, de 12 anos, com o celular grudado no rosto. Chloe, de 10, com uma expressão permanente de desgosto, e Léo, de 7, já procurando a televisão. Seja boazinha com a sua avó, disse Brooke sem nenhuma convicção. Então, ela se inclinou para perto de mim e sussurrou, e nem pense em encher a cabeça deles com ideias. Lembre-se de que eu decido se eles vão te ver de novo. Ela partiu sem se despedir dos filhos. Nem um beijo, nem um abraço, apenas o som dos seus saltos a entalar e o motor do seu SUV novinho em folha. Eu estava ali parada com 3 crianças que me olhavam como se eu fosse a inimiga. E então me lembrei de todos os momentos em que Brooke construiu esse muro entre nós. Como naquela vez, há 3 anos, quando eu queria dar $500 para o Michael dar de entrada num carro usado, e a Brooke interceptou o dinheiro. Ah, Ellen, é melhor usarmos para a mensalidade da escola das crianças. Educação vem em primeiro lugar, não acha? Nunca vi o recibo dessa mensalidade. 1 mês depois, a Brooke apareceu com uma bolsa Louis Vuitton. Uma amiga me deu, disse ela quando perguntei. Uma amiga, né? Ou quando minha irmã Linda morreu e me deixou $5.000 em seu testamento. Contei para o Michael animada, pensando que finalmente poderia consertar o telhado da minha casa que gotejava toda vez que chovia. A Brooke descobriu. Ellen, Michael e eu estamos numa situação difícil. A empresa para a qual eu trabalhava faliu. Mais um dos seus empreendimentos fracassados de marketing multinível. E precisamos urgentemente desse dinheiro. Pagaremos com juros. Juros? Já faz 2 anos e não vi um centavo. Meu telhado ainda goteja e agora tenho que colocar baldes para fora toda vez que chove. Mas a viagem da Brooke para Cancún com as amigas no ano passado, que ela podia pagar. Vovó, cadê o Wi-Fi? Aiden me tirou dos meus pensamentos. Preciso do Wi-Fi agora. O modem está quebrado. Mentira. Eu o desliguei de propósito. O quê? De jeito nenhum. Mãe. Mãe. Ele começou a gritar como se estivesse sendo torturado. Sua mãe se foi, Aiden. E gritar não vai trazer a internet de volta. Você é a pior avó do mundo. É por isso que ninguém gosta de você. Pronto. O veneno do Brooke saindo da boca do meu neto. Não doeu. Eu estava preparada. Estou com fome, interrompeu Chloe. Mas não vou comer nada do que você cozinhar. Mamãe diz que você cozinha muito mal e é por isso que papai é tão magro. E eu quero assistir ao YouTube, acrescentou Léo. Em casa, eu assisto ao YouTube o dia todo. Olhei para os 3. Produtos perfeitos da negligência, disfarçados de educação moderna. Crianças que não conheciam limites, que não entendiam o que era respeito, que tinham sido programadas para me desprezar. Mas aí me lembrei do exato momento em que Brooke cruzou a linha de chegada. Foi no Natal passado. Eu havia preparado minha especialidade, um peru recheado, receita que minha mãe me ensinou, caçarola de vagem e molho de cranberry. Cozinhei por 2 dias. Cheguei à casa deles com a panela ainda quente. As crianças correram para a cozinha, atraídas pelo cheiro. Não toque nisso, gritou Brooke. Não sabemos em que condições sua avó preparou isso.
É melhor pedirmos pizza. Pizza na véspera de Natal. Via jogar a minha comida no lixo sem sequer provar. As crianças olharam para mim com pena, como se eu fosse um mendigo que tivesse trazido sobras. A comida da vovó é muito gordurosa, explicou Brooke para eles. E a cozinha dela tem baratas. Mentira. Minha cozinha é mais limpa que uma sala de cirurgia, mas Michael estava lá assistindo tudo, e ele só disse: Brooke sabe o que é melhor para as crianças. Naquela noite, decidi que meu filho estava perdido, mas meus netos ainda poderiam ter uma chance. Vovó, faça alguma coisa. Estamos entediados. Aiden jogou uma almofada no chão. Sabe de uma coisa? Eu disse a eles calmamente. Sua mãe me pediu para cuidar de vocês, não para entretê-los. Tem comida na cozinha, água na torneira e camas para dormir. Se precisarem de mais alguma coisa, terão que merecer. Conquiste isso. Chloe pareceu ofendida. Somos crianças. Não precisamos conquistar nada nesta casa. Todos contribuem. Foi assim que fui criada. Foi assim que criei seu pai antes que sua mãe o arruinasse. E é assim que essas 2 semanas vão funcionar. Vou contar para minha mãe que você é malvado. Léo ameaçou. Pode falar. E já que está nisso, diga a ela que achei a página dela no Facebook muito interessante. Principalmente as fotos de Puerto Vallarta do mês passado, quando ela supostamente estava em um seminário de treinamento. As crianças ficaram em silêncio. Elas não entendiam do que eu estava falando, mas pressentiam que a avó não era mais a mesma pessoa. Aquela primeira noite foi um inferno. Aiden chutou a porta do quarto dele. Chloe chorou por horas exigindo sua comida especial. Léo fez xixi na cama de propósito. Eles queriam me destruir, assim como a mãe deles tentou me destruir por anos. Mas foi aí que fiz a descoberta que mudaria tudo. Às 2 horas da manhã, ouvi soluços vindos do quarto da Chloe. Não eram birras. Eram lágrimas de verdade. Entrei em silêncio e a encontrei abraçada a uma foto amassada. O que você tem aí, minha filha? Ela se assustou e escondeu a foto debaixo do travesseiro. Nada. Vá embora. Mas eu já tinha visto o suficiente. Era uma foto minha com ela quando era bebê. Uma das poucas vezes que me permitiram pegá-la no colo antes de Brooke começar sua campanha de afastamento. Você sente falta da sua mãe? Perguntei, sentando na beirada da cama. Não, ela respondeu rapidamente. Rápido demais. Mamãe sempre sai. Ela já se acostumou. Quer dizer, eu também já me acostumei. Ali estava. A primeira rachadura na armadura. Brooke não tinha apenas me abandonado. Ela havia abandonado os próprios filhos, usando dinheiro e presentes como substitutos para o amor. Chloe, com que frequência sua mãe viaja? Não sei. 1 vez por mês, às vezes mais. Ela sempre diz que há trabalho, mas não é nada disso. Não posso falar sobre isso. Mamãe diz que problemas de família ficam em família. Problemas de família ficam em família. A regra de ouro dos abusadores. Silêncio. Levantei-me e fui até a porta. Antes de sair, virei-me para trás. Chloe, você gostaria de aprender a fazer os biscoitos de peony que você tanto amava quando era pequena? Os olhos dela brilharam por um segundo antes de se apagarem novamente. Mamãe disse que sua cozinha está suja. Sua mãe diz muitas coisas. Por que você não descobre por si mesma amanhã? Fechei a porta, deixando Chloe com seus pensamentos. A primeira semente havia sido plantada. O que eu não sabia na época era que o celular do Aiden, aquele que ele não conseguia usar sem Wi-Fi, continha mensagens que revelariam o segredo mais obscuro da Brooke. Mensagens que explicariam por que ela realmente tinha ido para Miami. E quando as descobri, entendi que não estava apenas salvando meus netos. Estava salvando toda a minha família de uma mulher muito mais perigosa do que eu jamais imaginara. O segundo dia amanheceu diferente. Eu já tinha meu plano em ação. Às 6 horas da manhã, antes que as crianças acordassem, Carol chegou com uma caixa de sapatos. Aqui está tudo que você pediu, sussurrou ela, me entregando o pacote.
3 gravadores do tamanho de um botão, uma câmera que parece um detector de fumaça e isto. Ela tirou um envelope pardo do bolso, contendo os relatórios de crédito que você havia solicitado. Ellen, sua nora, tem dívidas de $30.000, todas em nome de Michael. Meu coração afundou. Meu pobre filho não fazia ideia. E sua irmã, do Serviço de Proteção à Criança. Ela vem amanhã às 3 para uma visita de rotina. Mas Ellen, você precisa de provas concretas se quiser tomar alguma medida legal. Provas. Era exatamente isso que eu ia conseguir. Quando as crianças acordaram, o café da manhã estava na mesa. Panquecas em formato de animais, frutas cortadas em estrelas, leite com chocolate, não aquela comida horrível que a mãe delas tinha dito que eu fazia. Aiden foi o primeiro a descer, ainda de pijama amassado. Parou abruptamente ao ver a mesa. O que é isso? Café da manhã. Coma antes que esfrie. Ele sentou-se de forma suspeita, deu uma mordida e, pela primeira vez, vi algo parecido com um sorriso. Mas logo se recompôs. Está tudo bem. Já comi melhores. Chloe e Léo desceram, atraídos pelo cheiro. Léo se atirou direto nas panquecas. Estão deliciosas, vovó. Cala a boca, idiota. Chloe deu uma cotovelada nele. Não podemos. Ela parou de falar. Não podemos fazer o quê, Chloe? Nada. Depois do café da manhã, expliquei as regras. Se quiserem Wi-Fi, televisão ou qualquer outro privilégio, terão que merecê-los. Aiden, sua tarefa é lavar a louça. Chloe, arrume as camas. Léo, guarde os brinquedos. Isso é trabalho infantil, gritou Aiden. Não, meu filho. Trabalho infantil é o que eu vejo no celular da sua mãe. Peguei meu celular e mostrei uma captura de tela da página do Facebook de Brooke. Olha, aqui está sua mãe em Miami, na praia, com um homem que não é seu pai. As 3 crianças se reuniram para ver. Na foto, Brooke estava de biquíni abraçada a um homem que definitivamente não era Michael. A hashtag era hashtag #NovaVida hashtag finalmente livre. É o tio Dominique, disse Léo inocentemente. Amigo da mamãe que às vezes vem aqui quando o papai está trabalhando. Aiden rapidamente tapou a boca, mas já era tarde demais. A segunda peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou. Tio Dominique? Perguntei casualmente. Com que frequência o tio Dominique vem aqui? Não podemos falar sobre isso. Aiden me olhou em pânico. Mamãe disse que se contássemos a alguém sobre o tio Dominique, papai ficaria muito triste e poderia morrer de tristeza. Meu Deus, o nível de manipulação foi pior do que eu imaginava. Crianças, seu pai não vai morrer de tristeza. Adultos não funcionam assim. Mas preciso que vocês me contem a verdade sobre tudo. É importante. Por quê? Chloe cruzou os braços. Por que você quer saber? Porque eu te amo. E quando você ama alguém, você o protege. E agora você precisa de proteção. Foi Léo quem cedeu primeiro. O mais novo, o mais inocente, aquele que ainda não estava completamente contaminado. Vovó, por que a mamãe diz que você ama e faz panquecas tão gostosas? Não sei, querida. O que mais sua mãe diz sobre mim? Ela diz que você é pobre e envergonha a todos. É por isso que não podemos te visitar. Ela diz que sua casa cheira mal e que você é uma velha amargurada que arruinou a vida do papai. Cada palavra era uma facada, mas mantive a compostura. Instalei discretamente o primeiro gravador debaixo da mesa de jantar. E o que você acha? Sua casa cheira a canela e café, disse Chloe em voz baixa. Cheira a lar. Naquela tarde, enquanto as crianças faziam suas tarefas, protestando, mas fazendo, eu verifiquei o celular do Aiden. Eu havia me esquecido de que as crianças hoje em dia salvam tudo na nuvem. Com um pouco de paciência, acessei a conta do Google dele. O que descobri me deixou arrepiada. Conversas de WhatsApp entre Brooke e esse tal de Dominique. Eles não eram apenas amantes. Estavam planejando algo muito pior. Já tenho quase tudo pronto, escreveu Brooke. Michael assinou os papéis sem ler. Como sempre, a casa já está no meu nome.
E as Bratz? Respondeu Dominique. Vou deixá-las com a velha assim que ele me der o divórcio. Além disso, Michael trabalha tanto que mal as vê. Ele não vai poder pedir a guarda, mas precisamos de mais dinheiro para nos mudarmos de vez para Miami. A velha tem uma casa. Vale pelo menos 200 mil. Quando ela morrer, Michael herda, e como esposa dele, metade é minha, ou era minha. Vamos ver como conseguimos ficar com tudo. Continuei lendo. Brooke havia feito 3 cartões de crédito em nome de Michael. Ela vendeu o carro que estava no nome dele e disse que havia sido roubado. Ela até tentou fazer um empréstimo usando minha casa como garantia, mas precisava da minha assinatura. Por isso as viagens mensais não eram a trabalho. Eram para encontrar Dominique em diferentes cidades. Já tinham ido a Cancún, Porto Vivo, Pará del Carmen. Tudo pago com o dinheiro que Michael se matava de trabalhar para ganhar. Fotografei tudo. Cada mensagem, cada foto, cada prova. Minha amiga Carol tinha razão. Eu precisava documentar tudo. Naquela noite, durante o jantar, resolvi testar as crianças. O que vocês gostariam de fazer amanhã? Ir para casa? Aiden respondeu automaticamente. Para qual casa? A casa do seu pai ou a do tio Dominique? O garfo de Chloe bateu com força no prato. Eu não sei do que você está falando. Chloe, querida, eu sei que é difícil, mas preciso que você me diga a verdade. O tio Dominique mora com você? Não. Bem, às vezes, quando papai viaja a trabalho, ele fica para cuidar de nós. No quarto de hóspedes, Léo soltou uma risadinha nervosa. Não, vovó. Ele dorme no quarto da mamãe e do papai e não deixa a gente entrar. E eles fazem uns barulhos estranhos. Aiden levantou-se da mesa, furioso. Cala a boca, Léo. Mamãe disse para não falar nada. E o que mais sua mãe disse para você não dizer? Foi então que Chloe desabou. As lágrimas começaram a cair como uma cachoeira. Ela disse que o papai era chato, que o tio Dominique era mais divertido, que logo teríamos uma casa nova com piscina, que não seríamos mais pobres como o papai, que não acabaríamos como você, vovó, morando numa casa velha e feia. Eu a abracei. Pela primeira vez em anos, minha neta me permitiu abraçá-la e chorou. Ela chorou como a menina de 10 anos que era, não como o pequeno robô que Brooke tentará criar. Vovó, sussurrou Aiden. E, pela primeira vez, não havia hostilidade em sua voz. Papai sabe. Não, meu amor. Seu pai não sabe de nada. Você vai contar para ele? Eu vou fazer algo melhor. Vou garantir que todos vocês fiquem bem, que seu pai fique bem e que sua mãe receba exatamente o que merece. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, e pela primeira vez, nenhuma delas reclamou, liguei para o Michael. Oi, mãe. Como estão as crianças? A Brooke me disse que você se ofereceu para cuidar delas. Ofereceu? O mentiroso distorceu tudo. Eles estão bem, filho. Ei, você poderia vir aqui amanhã depois do trabalho? Tem uma coisa sobre a casa que eu preciso conversar com você. É urgente? A Brooke pediu para eu não a incomodar durante a viagem de trabalho dela. É sobre um vazamento no telhado. Pode afetar a estrutura. Não era mentira nenhuma. Havia um vazamento, mas não era no telhado. Certo, mãe. Chego aí por volta das 7. Desliguei o telefone e olhei o calendário. 12 dias até Brooke voltar. 12 dias para desmantelar 10 anos de mentiras, manipulação e abuso psicológico. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes. 3 filhos que estavam começando a enxergar a verdade. E a verdade, como dizem, sempre vem à tona. Amanhã, o psicólogo veria. Michael veria as provas. E o castelo de cartas que Brooke havia construído começaria a desmoronar. A guerra estava apenas começando, mas, pela primeira vez em anos, eu tinha todas as armas para vencê-la. O terceiro dia começou com uma explosão, literalmente. Léo tinha encontrado os fogos de artifício que eu guardei para o 4 de julho e resolveu acender um dentro de casa. Às 5 da manhã, vovó, a casa está pegando fogo, gritou Chloe.
Corri com o extintor de incêndio que, graças a Deus, sempre guardo na cozinha. O fogo de artifício chamuscou a cortina da sala de jantar e encheu o lugar todo de fumaça. Léo estava no meio do caos, rindo. É divertido. Igualzinho aos vídeos do YouTube. Que divertido. Você podia ter incendiado a casa, Léo. E daí? É uma casa feia mesmo. Mamãe disse que quando você morrer, ela vai vendê-la e comprar uma melhor pra gente. Ali estava. O veneno puro do riacho saindo da boca do meu neto de 7 anos. Mas desta vez, não me fez mal, deu-me energia. Sabe de uma coisa, Léo? Você tem razão. É uma casa antiga. Sabe por quê? Porque nesta casa, eu criei seu pai sozinha depois que seu avô morreu. Nesta casa, eu costurava o uniforme escolar até às 3 da manhã para pagar os estudos dele. Nesta cozinha feia, eu preparava 1000 lanches com amor para que seu pai nunca fosse para a escola de estômago vazio. O menino parou de rir. E se sua mãe pensa que vai ficar com esta casa, está muito enganada, porque ontem eu mudei meu testamento. Estou deixando tudo para uma fundação para crianças órfãs. Crianças que realmente apreciariam ter um teto sobre suas cabeças. Você não pode fazer isso. Gritou Aiden, que havia descido correndo as escadas. Aquela casa é nossa herança. Herança? Você, que nunca me visita, que me despreza, que me trata como um servo, quer uma herança? Mamãe diz que é nosso direito. Peguei meu celular e reproduzi a gravação que fiz no dia anterior da conversa deles no jantar. As vozes deles ecoavam pela sala. Papai é chato. Tio Dominique é mais divertido. Não vamos mais ser pobres como papai. Os 3 ficaram ali paralisados. Você gravou nossa conversa. Chloe estava pálida. Eu gravei tudo, minha filha. Cada palavra, cada confissão. Porque quando sua mãe voltar e tentar usar tudo contra mim, eu terei provas. Foi então que Aiden explodiu. E não foi bonito. Você é uma velha intrometida. É por isso que papai nunca te visita. É por isso que mamãe te odeia. Você é uma mulher amargurada que não suporta ver ninguém feliz. Ele começou a atirar coisas. O vaso que minha mãe me deu. Os porta-retratos na prateleira. Meu diploma de aposentadoria. Tudo isso enquanto gritava obscenidades que nenhum menino de 12 anos deveria saber. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu queria que você estivesse morto. Chloe se juntou ao caos. Ela foi até a cozinha e começou a jogar pratos no chão. Se vocês não nos derem Wi-Fi agora, vamos destruir a casa inteira. Léo, não querendo ficar de fora, pegou meus álbuns de fotos e começou a rasgar as páginas. Fotos do meu casamento, do Michael bebê, dos meus pais que já faleceram. Pedaços da minha história voando pelo ar como confetes de Macob. Eu fiquei no meio do furacão, calmo, observando a câmera escondida que Carol havia instalado, gravando tudo. Após 20 minutos de destruição, os 3 estavam exaustos, ofegantes em meio aos escombros da minha sala de estar. Já terminaram? Perguntei calmamente. Eles se entreolharam, confusos com a minha falta de reação. Agora você vai limpar tudo. Cada pedaço quebrado, cada foto destruída. E enquanto faz isso, pense nisto. Sua mãe te deixou aqui porque não te ama. Se ela te amasse, não teria ido para Miami com o tio Dominique. Se ela te amasse, não te usaria como arma contra seu pai. Se ela te amasse, não te ensinaria a odiar a única pessoa que realmente se importa com você. Você não se importa com a gente. Gritou Aiden. Ah, não. Quem você acha que convenceu seu pai a não vender a casa quando ele perdeu o emprego há 3 anos? Quem emprestou dinheiro para ele pagar sua faculdade quando Brooke gastou tudo em viagens? Quem vem economizando para sua educação universitária desde que você nasceu? Peguei 3 cadernetas de poupança da gaveta, uma em nome de cada um deles. Aiden, $4.500. Chloe, $3.800. Léo, $2.500. Todo mês, da minha aposentadoria de $1.500, eu guardo $100 para cada um de vocês. Já que não posso vê-los, pelo menos posso garantir o futuro de vocês. Mas sabe de uma coisa?
Amanhã vou ao banco para encerrar essas contas. Vou dar esse dinheiro para crianças que realmente valorizam o esforço dos outros. Aiden agarrou seu talão de cheques com as mãos trêmulas. $4.500 para mim. Era para você. Não mais. Foi Chloe quem desabou primeiro. Vovó, nós não sabíamos. Você não sabia? Ou não queria saber? É mais fácil acreditar nas mentiras da sua mãe do que pensar por si mesma, não é? Nesse instante, a campainha tocou. Era Lauren, irmã de Carol, do Serviço de Proteção à Criança. Bom dia, Senhora Miller. Estou aqui a respeito de uma denúncia que recebemos sobre possível negligência infantil. As crianças empalideceram. Por favor, entrem. Como podem ver, as crianças acabaram de ter um ataque de fúria. Lauren observou a destruição, pegou sua câmera e começou a tirar fotos. Foram as crianças que fizeram isso? Mamãe diz que é o jeito deles se expressarem. Léo murmurou. Sua mãe os incentiva a destruir a propriedade alheia. Mamãe diz que a vovó é velha e não importa o que ela pense. Chloe respondeu. Lauren anotava. E onde está sua mãe agora? Em Miami, em viagem de trabalho, respondeu Aiden automaticamente. Trabalho. Peguei meu celular e mostrei a página do Facebook. Uma foto nova. Ela e Dominique brindando em um iate. Muito trabalho. Como vocês podem ver, Lauren revisou as fotos, as conversas que eu havia gravado e os extratos bancários com as dívidas. Sua expressão foi ficando cada vez mais séria. Crianças, preciso falar com cada uma de vocês individualmente. Enquanto Lauren entrevistava as crianças, eu recolhia os pedaços das minhas fotos quebradas. Cada fragmento era uma lembrança, mas eles não me machucavam mais porque agora eu entendia que não estava perdendo o passado. Eu estava reconquistando o futuro. Uma hora depois, Lauren saiu da sala onde estivera com Aiden. Senhora Miller, essas crianças estão sofrendo de grave negligência emocional. A manipulação psicológica é evidente. A mais velha está à beira da depressão. A menina tem ansiedade crônica e o caçula, bem, o caçula está reproduzindo o que vê. O que posso fazer por enquanto? Documentar tudo. Quando o pai chegar, preciso conversar com ele. E quando a mãe voltar, bem, terei que abrir uma investigação formal. Depois que Lauren saiu, encontrei as 3 crianças sentadas na escada. Elas não pareciam mais os pequenos tiranos que haviam chegado. Pareciam o que realmente eram, crianças assustadas e abandonadas. Eles vão nos separar dos nossos pais? Perguntou Léo com a voz trêmula. Sentei-me com eles na escada. Não, meu amor. Ninguém vai separar você do seu pai, mas as coisas vão mudar. Vai doer. Mudanças sempre doem. Mas às vezes são necessárias. Vovó, o Aiden não me olhou nos olhos quando falei sobre o tio Dominique. Papai vai morrer de tristeza se descobrir. Não, meu filho. Seu pai é mais forte do que você pensa. E ele merece saber a verdade. Todos nós merecemos a verdade. Naquela tarde, enquanto limpavam a bagunça que tinham feito, desta vez sem protestar, ouvi Chloe sussurrar para Aiden, e se a vovó estiver certa? E se a mamãe realmente não nos amar? Cala a boca, respondeu Aiden. Mas sua voz já não tinha convicção. Mãe? A mãe tem que nos amar. Ela é nossa mãe? Mas até ele estava duvidando agora. A armadura de mentiras começava a ruir. Naquela noite, depois do jantar em silêncio, Léo se aproximou de mim com algo nas mãos. Era uma foto rasgada que ele tentará colar com fita adesiva. A foto do pai dele no dia da formatura. Desculpe, vovó. Eu tentei consertar. Eu o abracei. Pela primeira vez desde que ele chegou, meu neto mais novo retribuiu o abraço. Podemos consertar muita coisa, Léo, mas primeiro precisamos aceitar que está tudo quebrado. E em algumas horas, quando Michael chegasse, a verdadeira reconstrução começaria. Pedra por pedra, verdade por verdade, até que nada restasse do castelo de mentiras de Brooke. Michael chegou às 7h15. Ele veio direto do trabalho, o uniforme de engenheiro manchado de graxa e os olhos fundos de cansaço.
Quando o vi na porta, por um instante, vi o menino de 8 anos que costumava chorar porque as outras crianças zombavam de seus sapatos remendados. Oi, mãe. Onde estão as crianças? Estão fazendo a lição de casa na sala de jantar? Michael, senta aqui. Precisamos conversar. É sobre o vazamento? Posso dar uma olhada rapidinho? Não é o vazamento no telhado, filho. É o vazamento no seu casamento. Ele congelou. Do que você está falando? Coloquei uma pasta sobre a mesa. Dentro dela estavam as capturas de tela das conversas de Brooke com Dominique, os extratos dos cartões de crédito que ela havia aberto em nome dele, as fotos do Facebook da viagem de trabalho dela a Miami. Michael pegou os papéis com as mãos trêmulas. A cada página que virava, seu rosto empalidecia. Isso deve ser um engano. Brooke está em uma conferência de vendas. Michael, meu amor, Brooke está em Miami com o namorado dela. As crianças sabem, elas sabem há meses. As crianças. A voz dele falhou. O tio Dominique que vem cuidar deles quando você viaja. Aquele que dorme na sua cama. Aquele que seus filhos tiveram que suportar em silêncio porque a mãe os ameaçava. Que você morreria de tristeza se descobrisse. Viu o exato momento em que meu filho desabou. Ele não chorou. Não gritou. Simplesmente afundou na cadeira como se alguém tivesse cortado as cordas que o sustentavam. Sou um idiota, sussurrou. Um completo idiota. Não, filho. Você é um homem que confiou na pessoa errada. Mas agora você precisa ser forte pelos seus filhos. Pai. Aiden estava na porta. Ele tinha ouvido tudo. Michael ergueu os olhos e, pela primeira vez em anos, olhou de verdade para o filho. Não para a criança mimada que Brooke havia criado, mas para o adolescente assustado que precisava desesperadamente do pai. Aiden. Filho. Nós já sabíamos. Pai. Sabemos há muito tempo. Chloe e Léo apareceram atrás do irmão. Os três ficaram parados na porta como se tivessem medo de se aproximar. Chloe se juntou ao caos. Ela foi até a cozinha e começou a jogar pratos no chão. Se vocês não nos derem Wi-Fi agora, vamos destruir a casa inteira. Léo, não querendo ficar de fora, pegou meus álbuns de fotos e começou a rasgar as páginas. Fotos do meu casamento, do Michael bebê, dos meus pais que já faleceram. Pedaços da minha história voando pelo ar como confetes de Macabre. Eu fiquei no meio do furacão, calmo, observando a câmera escondida que Carol havia instalado, gravando tudo. Após 20 minutos de destruição, os três estavam exaustos, ofegantes em meio aos escombros da minha sala de estar. Já terminaram? Perguntei calmamente. Eles se entreolharam, confusos com a minha falta de reação. Agora você vai limpar tudo. Cada pedaço quebrado, cada foto destruída. E enquanto faz isso, pense nisto. Sua mãe te deixou aqui porque não te ama. Se ela te amasse, não teria ido para Miami com o tio Dominique. Se ela te amasse, não te usaria como arma contra seu pai. Se ela te amasse, não te ensinaria a odiar a única pessoa que realmente se importa com você. Você não se importa com a gente. Gritou Aiden. Ah, não. Quem você acha que convenceu seu pai a não vender a casa quando ele perdeu o emprego há 3 anos? Quem emprestou dinheiro para ele pagar sua faculdade quando Brooke gastou tudo em viagens? Quem vem economizando para sua educação universitária desde que você nasceu? Peguei 3 cadernetas de poupança da gaveta, uma em nome de cada um deles. Aiden, $4.500. Chloe, $3.800. Léo, $2.500. Todo mês, da minha aposentadoria de $1.500, eu guardo $100 para cada um de vocês. Já que não posso vê-los, pelo menos posso garantir o futuro de vocês. Mas sabe de uma coisa? Amanhã vou ao banco para encerrar essas contas. Vou dar esse dinheiro para crianças que realmente valorizam o esforço dos outros. Aiden agarrou seu talão de cheques com as mãos trêmulas. $4.500 para mim. Era para você. Não mais. Foi Chloe quem desabou primeiro. Vovó, nós não sabíamos.
Você não sabia? Ou não queria saber? É mais fácil acreditar nas mentiras da sua mãe do que pensar por si mesma, não é? Nesse instante, a campainha tocou. Era Lauren, irmã de Carol, do Serviço de Proteção à Criança. Bom dia, Senhora Miller. Estou aqui a respeito de uma denúncia que recebemos sobre possível negligência infantil. As crianças empalideceram. Por favor, entrem. Como podem ver, as crianças acabaram de ter um ataque de fúria. Lauren observou a destruição, pegou sua câmera e começou a tirar fotos. Foram as crianças que fizeram isso? Mamãe diz que é o jeito deles se expressarem. Léo murmurou. Sua mãe os incentiva a destruir a propriedade alheia. Mamãe diz que a vovó é velha e não importa o que ela pense. Chloe respondeu. Lauren anotava. E onde está sua mãe agora? Em Miami, em viagem de trabalho, respondeu Aiden automaticamente. Trabalho. Peguei meu celular e mostrei a página do Facebook. Uma foto nova. Ela e Dominique brindando em um iate. Muito trabalho. Como vocês podem ver, Lauren revisou as fotos, as conversas que eu havia gravado e os extratos bancários com as dívidas. Sua expressão foi ficando cada vez mais séria. Crianças, preciso falar com cada uma de vocês individualmente. Enquanto Lauren entrevistava as crianças, eu recolhia os pedaços das minhas fotos quebradas. Cada fragmento era uma lembrança, mas eles não me machucavam mais porque agora eu entendia que não estava perdendo o passado. Eu estava reconquistando o futuro. Uma hora depois, Lauren saiu da sala onde estivera com Aiden. Senhora Miller, essas crianças estão sofrendo de grave negligência emocional. A manipulação psicológica é evidente. A mais velha está à beira da depressão. A menina tem ansiedade crônica e o caçula, bem, o caçula está reproduzindo o que vê. O que posso fazer por enquanto? Documentar tudo. Quando o pai chegar, preciso conversar com ele. E quando a mãe voltar, bem, terei que abrir uma investigação formal. Depois que Lauren saiu, encontrei as 3 crianças sentadas na escada. Elas não pareciam mais os pequenos tiranos que haviam chegado. Pareciam o que realmente eram, crianças assustadas e abandonadas. Eles vão nos separar dos nossos pais? Perguntou Léo com a voz trêmula. Sentei-me com eles na escada. Não, meu amor. Ninguém vai separar você do seu pai, mas as coisas vão mudar. Vai doer. Mudanças sempre doem. Mas às vezes são necessárias. Vovó, o Aiden não me olhou nos olhos quando falei sobre o tio Dominique. Papai vai morrer de tristeza se descobrir. Não, meu filho. Seu pai é mais forte do que você pensa. E ele merece saber a verdade. Todos nós merecemos a verdade. Naquela tarde, enquanto limpavam a bagunça que tinham feito, desta vez sem protestar, ouvi Chloe sussurrar para Aiden, e se a vovó estiver certa? E se a mamãe realmente não nos amar? Cala a boca, respondeu Aiden. Mas sua voz já não tinha convicção. Mãe? A mãe tem que nos amar. Ela é nossa mãe? Mas até ele estava duvidando agora. A armadura de mentiras começava a ruir. Naquela noite, depois do jantar em silêncio, Léo se aproximou de mim com algo nas mãos. Era uma foto rasgada que ele tentará colar com fita adesiva. A foto do pai dele no dia da formatura. Desculpe, vovó. Eu tentei consertar. Eu o abracei. Pela primeira vez desde que ele chegou, meu neto mais novo retribuiu o abraço. Podemos consertar muita coisa, Léo, mas primeiro precisamos aceitar que está tudo quebrado. E em algumas horas, quando Michael chegasse, a verdadeira reconstrução começaria. Pedra por pedra, verdade por verdade, até que nada restasse do castelo de mentiras de Brooke. Michael chegou às 7h15. Ele veio direto do trabalho, o uniforme de engenheiro manchado de graxa e os olhos fundos de cansaço. Quando o vi na porta, por um instante, vi o menino de 8 anos que costumava chorar porque as outras crianças zombavam de seus sapatos remendados. Oi, mãe. Onde estão as crianças? Estão fazendo a lição de casa na sala de jantar. Michael, senta aqui. Precisamos conversar. É sobre o vazamento?
Posso dar uma olhada rapidinho? Não é o vazamento no telhado, filho. É o vazamento no seu casamento. Ele congelou. Do que você está falando? Coloquei uma pasta sobre a mesa. Dentro dela estavam as capturas de tela das conversas de Brooke com Dominique, os extratos dos cartões de crédito que ela havia aberto em nome dele, as fotos do Facebook da viagem de trabalho dela a Miami. Michael pegou os papéis com as mãos trêmulas. A cada página que virava, seu rosto empalidecia. Isso deve ser um engano. Brooke está em uma conferência de vendas. Michael, meu amor, Brooke está em Miami com o namorado dela. As crianças sabem, elas sabem há meses. As crianças. A voz dele falhou. O tio Dominique que vem cuidar deles quando você viaja. Aquele que dorme na sua cama. Aquele que seus filhos tiveram que suportar em silêncio porque a mãe os ameaçava. Que você morreria de tristeza se descobrisse. Viu o exato momento em que meu filho desabou. Ele não chorou. Não gritou. Simplesmente afundou na cadeira como se alguém tivesse cortado as cordas que o sustentavam. Sou um idiota, sussurrou. Um completo idiota. Não, filho. Você é um homem que confiou na pessoa errada. Mas agora você precisa ser forte pelos seus filhos. Pai. Aiden estava na porta. Ele tinha ouvido tudo. Michael ergueu os olhos e, pela primeira vez em anos, olhou de verdade para o filho. Não para a criança mimada que Brooke havia criado, mas para o adolescente assustado que precisava desesperadamente do pai. Aiden. Filho. Nós já sabíamos. Pai. Sabemos há muito tempo. Chloe e Léo apareceram atrás do irmão. Os três ficaram parados na porta como se tivessem medo de se aproximar. Venham cá. Michael abriu os braços e, pela primeira vez em muito tempo, vi meus netos correrem para abraçar o pai. Os quatro choraram juntos enquanto eu preparava o café. Às vezes, as lágrimas são o primeiro passo para a cura. Naquela noite, depois que Michael levou as crianças para a cama cedo, fiquei sozinha planejando a próxima fase. Brooke havia subestimado a professora aposentada, mas agora a professora lhe daria uma lição que ela jamais esqueceria. Os dias seguintes foram intensos. Michael tirou férias, as primeiras em 3 anos, e praticamente se mudou para minha casa com as crianças. Juntos, implementamos o que eu chamei de projeto do respeito. Primeiro, os horários. Acordar às 7 horas, café da manhã às 8 horas. Atividades educativas, almoço, tempo livre conquistado por bom comportamento, jantar e cama às 21 horas. Mas em casa, a gente dorme quando quer, protestou Chloe no primeiro dia. É por isso que você é assim, respondi. O cérebro precisa de rotina para se sentir seguro. Em segundo lugar, as responsabilidades. Cada criança tinha tarefas apropriadas para a sua idade. Aiden ajudava no jardim. Chloe na cozinha. Léo organizava as brincadeiras. Isso é exploração, murmurou Aiden enquanto podava as plantas. Não, isso é família, corrigiu Michael. Em uma família, todos contribuem. Terceiro, consequências reais. Se não cumprissem as regras, ficavam sem Wi-Fi. Se gritassem, ficavam de castigo. Se quebrassem alguma coisa, consertavam ou pagavam com a mesada. Mas, o mais importante, foram as sessões familiares com a psicóloga que Carol havia recomendado. A doutora Wallace vinha à casa 3 vezes por semana. Essas crianças foram usadas como peões em um jogo doentio, ela me disse após a 3ª sessão. A mãe as condicionou a rejeitar qualquer autoridade que não seja a dela. Mas, paradoxalmente, ela própria está ausente. É um caso clássico de alienação parental combinada com negligência emocional. É possível reverter isso? Com tempo, paciência e muito amor. Mas sim, é possível. E aos poucos, começou a funcionar. No 5º dia, Chloe me pediu para ensiná-la a fazer biscoitos de noz pecan. Enquanto precisávamos da massa, ela começou a falar. Vovó, por que a mamãe te odeia tanto? Ela não me odeia, minha querida. Ela me teme. Tem medo de você? Por quê?
Porque eu represento tudo que ela não é, trabalhei a vida inteira, construí algo com minhas próprias mãos, criei um filho com valores, ela quer tudo fácil, rápido, sem esforço. E quando alguém como eu aparece, isso a faz lembrar que escolheu o caminho errado. Sua mãe é uma pessoa má? Refleti sobre a resposta. Sua mãe está perdida. Ela tomou decisões erradas e agora está tão mergulhada em suas mentiras que não sabe como sair delas. Mas isso não justifica o mal que ela lhe causou. No 7º dia, Aiden se aproximou de mim enquanto eu costurava a camisa do Léo. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu filho. Por que você nunca se defendeu? Todos esses anos em que a mamãe falou mal de você, por que você nunca disse nada? Porque eu pensava que manter a paz era mais importante do que estar certo. Foi um erro. Às vezes, o silêncio não é paz. É cumplicidade com o abuso. Você se arrepende? Você se arrepende de não ter agido antes. Mas eu não me arrependo de ter agido agora. No 8º dia, algo extraordinário aconteceu. Léo, meu neto mais novo, o mais afetado pela negligência, me trouxe um desenho. Era a nossa família. Michael, as 3 crianças e eu no centro. Brooke não estava no desenho. E sua mãe? Perguntei delicadamente. Mamãe está viajando, ele respondeu. Ela está sempre viajando. Mas você está sempre aqui. Naquela noite, Michael e eu tivemos uma conversa que deveríamos ter tido anos atrás. Mãe, me desculpe. Eu falei com você como filho. Não, Michael. Eu falei com você como mãe. Eu deveria ter te ensinado a reconhecer os sinais. Eu deveria ter te protegido melhor. Como não percebi o que estava acontecendo? Porque o amor nos cega, filho. E porque os manipuladores são especialistas em nos fazer duvidar da nossa própria percepção. O que vou fazer quando ela voltar? É para isso que estamos nos preparando. Eu tenho um plano. E eu tinha mesmo um plano. Com a ajuda da Carol, entrei em contato com um advogado especializado em divórcios com alienação parental. Com a Lauren, do Serviço de Proteção à Criança, tínhamos um dossiê completo. Com o Dr. Wallace, fizemos avaliações psicológicas das crianças. No 9º dia, as crianças fizeram algo que me deixou sem palavras. Elas organizaram um jantar para o pai delas e para mim. Cozinharam sob supervisão, arrumaram a mesa e até fizeram um arranjo de mesa com flores do jardim. É para agradecer, explicou Aiden, sem qualquer vestígio do garoto hostil que havia chegado. Obrigado por não desistirem de nós. Durante o jantar, Michael pegou o celular. Brooke mandou uma mensagem. Ela disse que chega em 5 dias e espera que as crianças estejam preparadas. Preparadas para quê? Perguntou Chloe. Michael olhou para mim. Era hora de contar a eles. Crianças, quando a mãe de vocês voltar, muita coisa vai mudar. O pai vai entrar com o pedido de divórcio. Eu esperava lágrimas, protestos, drama. Em vez disso, Léo perguntou, ainda vamos poder ir à casa da vovó? Você vai morar comigo, disse Michael. E você vai ver sua avó todos os dias, se quiser. E a mamãe? Aiden tentou parecer indiferente, mas eu vi a dor em seus olhos. Sua mãe terá que tomar decisões. Mas não importa o que aconteça, você vai ficar bem. Eu prometo. Naquela noite, enquanto eu colocava o Léo na cama, ele me disse, vovó, sabe de uma coisa? Não sinto mais falta do iPad. Foi um pequeno milagre, mas grandes mudanças sempre começam com pequenos milagres. Faltavam 5 dias para o retorno de Brooke. 5 dias para terminar de preparar tudo. Porque, quando ela cruzasse aquela porta, não encontraria os filhos destruídos que havia deixado, nem a sogra submissa que esperava manipular. Ela encontraria uma família unida e forte, pronta para a batalha. E eu, a velha professora aposentada que, segundo ela, não fazia nada, estava prestes a lhe ensinar a lição mais importante de sua vida. Nunca, jamais subestime o poder do amor verdadeiro sobre a manipulação. O 10º dia começou com uma revelação que mudou tudo. Chloe veio ao meu quarto às 6 da manhã, com os olhos vermelhos de sono. Vovó, preciso te contar uma coisa.
Algo que eu nem contei para o papai. Sentei-me na cama e a abracei. O que foi, minha filha? Mamãe? Mamãe tem outro celular. Um que papai não sabe. Ela o esconde na necessaire de maquiagem. Um dia, eu o vi por acaso e ela parou de falar, tremendo. E o que você viu? Fotos. Muitas fotos dela com o tio Dominique, mas também havia documentos. Papéis de um banco em Miami e algo sobre uma casa que ela comprou lá. Meu coração parou. Uma casa em Miami. Sim. E tinha mais. Um e-mail de um advogado sobre a guarda. Mamãe quer nos levar para morar em Miami com o tio Dominique. Dizia algo sobre os Estados Unidos não terem tratado de extradição para casos civis ou algo assim. Meu Deus! Brooke não estava apenas planejando deixar Michael. Ela estava planejando sequestrar as crianças e desaparecer. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Chloe hesitou, então tirou algo do bolso do pijama. Era um pendrive. Eu copiei tudo. Não sei por que fiz isso. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que um dia alguém precisaria ver aquilo. Eu a abracei forte. Minha neta de 10 anos teve que carregar esse segredo sozinha, sendo mais corajosa do que muitos adultos. Conectei o pendrive ao meu computador antigo. O que descobrimos foi devastador. Não só havia provas da casa em Miami comprada em nome de Dominique com dinheiro que Brooke vinha desviando das contas conjuntas do casal há 2 anos, como também havia um plano detalhado. Primeira fase: convencer Amy de que preciso de uma viagem de treinamento a Miami. Segunda fase: durante minha ausência, Dominique esvaziará a casa de tudo que for valioso. Terceira fase: ao retornar, provocarei uma briga com a velha. Farei parecer que ela maltratava as crianças. Na quarta fase, usarei isso para justificar a partida com as crianças, para a segurança delas. Na quinta fase, quando chegarmos a Miami, não haverá volta. Mas o pior estava no arquivo de áudio. Era Brooke falando com alguém ao telefone. Não me importo se os pirralhos chorarem pelo pai. Eles vão esquecer em 2 meses. Além disso, o Michael é tão patético que nem se dá ao trabalho de brigar. E se brigar, eu tenho vídeos editados que fazem parecer que ele bate no Aiden. A tecnologia faz milagres, meu amigo. Chloe estava chorando. Será que a mamãe ia dizer que o papai nos batia? Sua mãe era capaz de tudo para conseguir o que queria, mas o papai nunca encostou um dedo na gente. Nunca. Eu sei, meu amor. É por isso que tenho gravado tudo desde que você chegou, para proteger você e seu pai. Nesse instante, Aiden entrou. Do que vocês estão falando? Chloe contou tudo para ele. Vi a fúria crescer nos olhos do meu neto mais velho. Eu vou matá-la. Eu vou. Não, Aiden. Você não vai fazer nada violento. É exatamente isso que ela quer. Uma reação negativa para usar contra você. Nós vamos ser mais espertos que ela. Como? Com a verdade e com a lei do nosso lado. Liguei imediatamente para o advogado que havia contatado. Quando expliquei a situação, ele me disse para ir imediatamente com Michael. Enquanto esperávamos por Michael, que tinha saído para fazer algumas coisas, Léo se juntou a nós na sala de estar. Por que todos estão tristes? Não estamos tristes, meu amor, eu lhe disse. Estamos nos preparando para quê? Para proteger nossa família. Léo pensou por um instante. Então disse algo que partiu meu coração. Vovó, eu sei que a mamãe não me ama. Uma vez eu a ouvi dizer ao tio Dominique que eu fui um erro, que se não fosse por mim, ela já estaria livre. 7 anos de idade. Meu neto de 7 anos ouviu a própria mãe chamá-lo de erro. Léo, olhe para mim. Você não é um erro. Você é uma dádiva. E se sua mãe não consegue ver isso, o problema é dela, não seu. Então por que ela me teve? Aiden respondeu antes que eu pudesse pegar o papai. Mamãe engravidou de você bem na época em que papai pediu o divórcio pela primeira vez. Papai já queria o divórcio antes. Chloe ficou surpresa. 3 anos atrás, eu os ouvi brigando. Papai descobriu que mamãe tinha gasto o dinheiro do seguro do vovô Richard em uma viagem com as amigas.
Mas aí mamãe contou que estava grávida do Léo, e papai ficou. Comecei a juntar as peças. O seguro de vida do Richard. Eu nunca soube quanto era, mas o Michael tinha me dito que ele ia guardar para a educação dos filhos. Agora eu entendia para onde tinha ido. Michael chegou com uma expressão de angústia no rosto. Mãe, eu fui ao banco. A Brooke esvaziou nossa conta poupança ontem. 38 mil dólares. Tudo que tínhamos economizado em 10 anos. Sente-se, filho. Há mais coisas que você precisa saber. Mostrei tudo a ele. Os documentos, os arquivos de áudio, o plano. A cada prova, Michael parecia envelhecer anos. Como pude ser tão cego? Pai. Aiden sentou-se ao lado dele. Não é sua culpa. Mamãe é uma ótima mentirosa. Ela enganou todos nós. Mas eu sou o pai deles. Eu deveria tê-los protegido. Você está nos protegendo agora, disse Chloe. É isso que importa. O advogado chegou ao meio-dia. O Sr. Martinez, um homem na casa dos 60 anos, com cara de bulldog, mas olhos bondosos. Com todas essas provas, podemos não só impedir que ela leve as crianças, como também solicitar uma ordem de restrição. A tentativa de sequestro parental é um crime grave, além da fraude financeira. Estamos falando de pena de prisão. Eu não quero que ela vá para a cadeia, disse Michael. Só quero que meus filhos estejam seguros. Pai, ela ia te acusar de nos bater, lembrou Aiden. Ela ia te destruir. Mesmo assim, não quero que os filhos dela vejam a mãe na prisão. Martinez assentiu. Entendo. Podemos negociar. Ela abre mão da guarda, devolve o dinheiro e não há acusações criminais. Mas precisamos agir rápido. E se ela suspeitar de alguma coisa? Ela chega em 4 dias, eu disse. Perfeito. Tempo suficiente para preparar tudo. Depois que o advogado saiu, ficamos todos sentados na sala de estar, minha pequena sala de estar que testemunhou tanta história. Crianças, começou Michael. Quero que saibam que, não importa o que aconteça com a mãe de vocês, eu sempre estarei aqui, e a avó também. A mãe vai para a cadeia? Perguntou Léo. Não sabemos. Mas ela terá que enfrentar as consequências de seus atos. Vamos vê-la de novo. Chloe tentou parecer indiferente. Mas, afinal, era a mãe dela. Isso vai depender dela e do que o juiz decidir ser melhor para você. Naquela noite, enquanto comíamos o chili que eu havia feito com a ajuda de Chloe, Aiden disse algo que me encheu de orgulho. Vovó, obrigada por não desistir, por lutar por nós quando nem sequer lutávamos por nós mesmos. Sempre lutarei por você. Sempre. Sabe, Chloe acrescentou, estes foram os melhores dias da minha vida. Pela primeira vez, sinto que faço parte de uma família. Eu também, disse Léo com a boca cheia de chili. E a comida da vovó não é ruim. É a melhor do mundo. Nós rimos. Pela primeira vez em anos, rimos em família. Mas enquanto as crianças assistiam a um filme na sala de estar, Michael e eu tivemos uma conversa mais séria na cozinha. Mãe, estou com medo. E se a Brooke ficar violenta? E se ela tentar levar as crianças à força? Por isso temos esse plano. No dia da chegada dela, as crianças estarão na casa da Carol. A polícia será acionada. O advogado estará presente. Ela não ficará sozinha com elas nem por um minuto. E se as crianças sentirem falta dela mais tarde? E se me odiarem por separá-las da mãe? As crianças sentirão falta da mãe que nunca tiveram, não da que têm. E com terapia e amor, elas se curarão. Todos nós nos curaremos. Observei meus netos na sala de estar, aconchegados no sofá, assistindo ao filme. Em 10 dias, eles haviam mudado tanto. Não eram mais os pequenos tiranos rebeldes que haviam chegado. Eram crianças. Apenas crianças que precisavam de amor e limites. Faltavam 3 dias para o retorno de Brooke. 3 dias para terminar de proteger legalmente essas crianças. Porque o que Brooke não sabia era que, enquanto ela se divertia em Miami, um exército havia surgido aqui. Um exército de amor, verdade e justiça.
E estávamos prontos para a guerra. Os últimos 3 dias antes do retorno de Brooke foram os mais intensos e belos da minha vida. Foi como se o universo nos tivesse dado esse tempo para construir a base que deveria ter existido desde o início. O 11º dia amanheceu chuvoso. Enquanto eu preparava o café da manhã, encontrei Aiden na sala de estar olhando um álbum de fotos que eu havia resgatado da destruição do primeiro dia. Aquele é o papai, ele apontou para uma foto em que Michael tinha a mesma idade que ele. Sim, ele tinha acabado de ganhar a competição estadual de matemática. Veja o orgulho no rosto dele. Ele se parece comigo. Não, meu rapaz, você se parece com ele. E não só fisicamente, você tem a inteligência dele, a nobreza dele. Você só tinha escondido tudo isso sob a dor. Aiden virou a página. Lá estava eu, com 35 anos, com minha primeira turma de alunos. Você parecia feliz, vovó. Eu estava feliz. Ensinar era minha paixão. Como cozinhar, como amar todos vocês. Por que você deixou a mamãe te afastar de nós? Sentei-me ao lado dele por covardia. Pensei que, se não causasse problemas, um dia ela mudaria. Mas os abusadores não mudam com a submissão. Eles se tornam mais fortes. Vovó, você acha que eu sou como a mamãe? Às vezes eu sinto tanta raiva por dentro. A raiva não te torna uma pessoa ruim, Aiden. O que você faz com ela é o que define quem você é. Sua mãe usa a raiva para machucar. Você pode usá-la para proteger, para construir, para mudar o que está errado. Naquela manhã, fizemos algo especial. Ensinei-os a fazer o chili da minha mãe. 32 ingredientes, 4 horas de preparo, um ritual que esperei anos para compartilhar com eles. Por que é tão complicado? Chloe perguntou enquanto moíamos as especiarias. As melhores coisas da vida exigem tempo, paciência e amor. Não existem atalhos para o que realmente vale a pena. Léo era o responsável por tostar as especiarias. Seu rostinho concentrado era pura poesia. Cheira a Natal, disse ele. Cheira a tradição. Eu o corrigi, cheira a história. Minha bisavó, sua trisavó, fazia esse chili. Ela sobreviveu à Grande Depressão, a 2 guerras mundiais, e agora ele continua vivo em nós. Somos história. Léo pareceu surpreso com a ideia. Somos história viva, meu amor. Cada um de nós carrega as histórias daqueles que vieram antes de nós. Enquanto cozinhávamos, Michael trabalhava na mesa de jantar com o advogado, assinando documentos e preparando a estratégia jurídica. De vez em quando, ele nos olhava com um sorriso triste. Papai parece diferente, observou Chloe. Seu pai está despertando de um sonho muito longo, expliquei. Dói acordar, mas é necessário. Naquela tarde, o Dr. Wallace veio para uma sessão especial com a família. Quero que cada um de vocês escreva uma carta para Brooke. Não para enviar, mas para expressar o que estão carregando dentro de si. Aiden escreveu 3 páginas de fúria. Chloe, uma página de perguntas. Léo desenhou sua mãe como um monstro com malas no lugar das mãos. Michael escreveu apenas uma linha: eu te perdoo, mas não permitirei que você me cause mais mal. Escrevi: falhei como sogra por não ter te impedido antes. Não falharei como avó. Agora, o médico disse: quero que você os queime. Livre-se da dor. No quintal, sob uma garoa fina, queimamos as cartas num pote de barro. Enquanto o papel virava cinzas, Léo perguntou: estamos livres agora? Agora começamos a ser livres, respondeu o médico. O 12º dia foi para a preparação prática. Carol veio com sua irmã Lauren, do conselho tutelar. No dia em que Brooke chegar, as crianças ficarão na minha casa, explicou Carol. É melhor que elas não presenciem o confronto inicial. Mas eu quero ver a cara da mamãe quando ela perceber que sabemos de tudo. Aiden protestou. Não, meu amor. Eu intervi. Vingança não é o nosso objetivo. Proteção é. Lauren analisou todos os documentos. Com isso, podemos solicitar a guarda emergencial de Michael. Brooke não poderá se aproximar das crianças sem supervisão judicial. E se ela vier com aquele tal de Dominique? Perguntou Michael.
Teremos uma viatura por perto. Qualquer sinal de violência e eles intervirão. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, encontrei Michael no jardim olhando as estrelas. No que você está pensando, filho? No papai. Você acha que ele ficaria decepcionado comigo? Seu pai ficaria orgulhoso de você por finalmente estar fazendo a coisa certa. Demorei muito, mas você conseguiu. É isso que importa. Mãe, como você conseguiu criar um filho sozinha? Como encontrou forças? Eu não as encontrei. Eu as construí dia após dia, decisão após decisão, assim como você está construindo a sua agora. No 13º dia, o último antes da volta de Brooke, decidimos fazer algo especial, um verdadeiro dia em família. Fomos ao parque onde eu costumava levar Michael quando ele era menino. As crianças correram, brincaram, se sujaram. Pela primeira vez em anos, eu as vi simplesmente sendo crianças. Vovó, olha. O Léo subiu na árvore mais alta. Consigo ver a cidade inteira. Cuidado, gritei. Mas o Michael me interrompeu. Deixa ele, mãe. Ele precisa se sentir corajoso. Chloe e eu estávamos sentadas num banco comendo espigas de milho. Vovó, quando a mamãe chegar, tudo isso vai acabar. Não, minha filha. Isso é só o começo. O que vai acabar é o medo, a manipulação, as mentiras. E se a mamãe chorar? Sempre que ela chora, o papai a perdoa por tudo. Mas não desta vez. Desta vez, seu pai tem algo mais forte do que a manipulação da sua mãe. O quê? A verdade. E vocês todos precisam protegê-la. Aiden nos abordou com algodão doce para todos. Gastei minha mesada, mas valeu a pena. Esse é o meu neto. Aprendendo que dar é mais valioso do que receber. Ao pôr do sol, voltamos para casa. As crianças estavam exaustas, mas felizes. Enquanto eu preparava o jantar, ouvi-as conversando na sala de estar. Vocês se lembram de quando a mamãe costumava nos trazer aqui? Perguntou Léo. Mamãe nunca nos trouxe aqui, respondeu Aiden. Mamãe nunca nos levou a nenhum lugar que não fosse o shopping, mas a vovó sim, disse Chloe. Em apenas 13 dias, a vovó nos deu mais do que a mamãe em anos. Meu coração se encheu de amor e tristeza ao mesmo tempo. Durante o jantar, Michael fez um anúncio. Amanhã será um dia difícil. Mas quero que saibam que, não importa o que aconteça, somos uma família e famílias de verdade se protegem. Mamãe não é família? Perguntou Léo, confuso. Mamãe é sua mãe biológica. Mas família? Família é quem está aqui quando as coisas ficam difíceis. Família é quem te ama incondicionalmente. Então a avó é mais família do que a mãe. Léo concluiu com a lógica simples das crianças. Naquela noite, enquanto os colocava na cama, cada um disse algo que guardarei para sempre no meu coração. Aiden, vovó, obrigada por não desistirem de mim, mesmo eu tendo sido horrível com vocês. Chloe, vovó, quero ser como você quando crescer. Forte e corajosa. Léo, vovó, posso te chamar de mamãe Helen? Eu já tenho uma mãe, mas preciso de uma mãe de verdade. Não consegui conter as lágrimas. Podem me chamar do que quiserem, meus amores. Sempre serei a vovó que ama vocês. Michael e eu ficamos na cozinha até tarde repassando o plano para o dia seguinte. Às 10 horas da manhã, levo as crianças para a casa da Carol. Às 11 horas, o advogado chega. Às 11h30, a viatura estará na esquina. Brooke disse que ela chega ao meio-dia e estaremos prontos. Antes de dormir, olhei as fotos desses 13 dias que tirei com meu celular antigo. A transformação foi impressionante. De 3 crianças traumatizadas e hostis para 3 crianças se curando, rindo, sendo uma família. No dia seguinte, Brooke voltaria esperando encontrar sua sogra submissa e seus filhos emocionalmente abandonados. Em vez disso, encontraria as consequências de seus atos. Descobriria que o amor verdadeiro é sempre mais forte que a manipulação. Ela descobriria que a família que desprezara se tornará uma muralha impenetrável, protegendo as crianças que usará como armas. E eu, a velha professora aposentada, estava pronta para dar a lição final, a mais importante, a definitiva. Eram 11h58 da manhã.
Michael e eu estávamos sentados na sala de estar com o Sr. Martinez ao nosso lado. Os documentos estavam sobre a mesa de centro como soldados, prontos para a batalha. Meu celular mostrava uma mensagem de Carol. As crianças estão bem, brincando no quintal. Elas não suspeitam de nada. Às 12h03, ouvimos o motor do SUV da Brooke. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que Michael conseguia ouvi-lo. Calma, mãe, disse ele, pegando minha mão. Ela não tem mais poder sobre nós. A porta se abriu sem que ninguém batesse. Era Brooke de sempre, entrando como se fosse dona do lugar. Estava bronzeada, usando um vestido novo que provavelmente custava mais do que minha aposentadoria mensal e arrastando uma mala Louis Vuitton. Nossa, que calor! Exclamou ela sem nem olhar para nós. Michael, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar trabalhando. Onde estão as crianças? Espero que você não as tenha mimado demais, Ellen. Já é difícil o suficiente para mim. Ela parou ao ver o advogado. Quem é você, Brooke? Michael se levantou. Sua voz era firme. Nada parecida com a do homem exausto que chegará a 13 dias. Precisamos conversar. Falar sobre o quê? Estou cansada da viagem. As crianças e eu vamos para casa. As crianças não estão aqui, eu disse calmamente. E elas não vão a lugar nenhum com você. O rosto dela mudou. A máscara de doçura rachou um pouco. Com licença, Michael. O que isso significa? O Sr. Martinez pigarreou. Senhora Miller, sou o Sr. Martinez. Represento o Sr. Miller no processo de divórcio e guarda emergencial que ele iniciou. Divórcio? Ela deu uma risada nervosa. Michael, querido, o que sua mãe fez com você agora? Você sabe que ela é velha e inventa coisas. Não, Brooke. Michael pegou o celular e reproduziu um arquivo de áudio. Era a voz dela. Aqueles pirralhos me atrapalham. Assim que puder, me livro deles. Michael é um idiota. Ele nem vai perceber. Brooke ficou pálida. Isso é? Isso foi editado. É ilegal gravar alguém sem o seu consentimento. Também é ilegal, interrompeu o advogado, abrir cartões de crédito em nome do seu marido sem o conhecimento dele. $30.000 em dívidas. Senhora, não sei do que a senhora está falando. Michael colocou os extratos bancários sobre a mesa. 3 cartões, Brooke, todos documentados. Também temos, continuei, provas da casa em Miami. Aquela que você comprou com Dominique usando o dinheiro que você roubou da poupança. Eu não roubei nada. É dinheiro conjunto que você desviou sem o consentimento do seu marido para comprar um imóvel em nome do seu amante. Foi o que especificou o advogado. Isso é fraude conjugal. Brooke olhou para mim com puro ódio. Você? Isso é tudo culpa sua, sua velha intrometida. Você sempre quis me separar do Michael. Não, Brooke. Você se separou. Eu apenas documentei seus crimes. Crimes? Por favor. O que você vai fazer? Me processar por ser infeliz no meu casamento? Não, disse Martinez, retirando o outro documento. Por tentativa de sequestro internacional de um dos pais. Temos seu plano completo para levar as crianças para Miami sem o consentimento paterno. Brooke cambaleou. Teve que se apoiar no encosto do sofá. As crianças são minhas. Eu as pari. Crianças não são propriedade, respondi. E depois de 13 dias comigo, elas tomaram uma decisão. O que você fez com eles? Manipulou a mente deles? Isso é alienação parental. Michael riu amargamente. Alienação parental. Sério, a mulher que disse aos nossos filhos que a avó deles era uma velha suja e pobre está falando de alienação. Quero ver meus filhos. Só depois que você assinar os papéis, disse Michael. Brooke pegou o celular. Vou ligar para o Dominique. Ele é advogado. Ele vai me defender. Pode falar, disse Martinez. Mas devo informar que Dominique já foi notificado de que está envolvido em um caso de fraude.
Duvido que ele queira se complicar ainda mais, ela discou. 1, 2, 3 vezes. Dominique não atendeu. Ele me abandonou, ela sussurrou. O desgraçado me abandonou como você abandonou sua família, eu disse. Ela se levantou de um salto. Isso não acabou. Vou recuperar meus filhos. Vou sim. Mãe. Todas nos viramos. Chloe estava na porta. Ela tinha escapado da casa da Carol. Meu amor. Brooke correu em sua direção, mas Chloe recuou. Não me toque. Chloe, minha filha. O que fizeram com você? O que essa velha te disse? A vovó não me contou nada. Você mesma disse tudo. Nas suas mensagens com o tio Dominique, nas suas mentiras, em todas as vezes que você nos deixou, eu estava me esforçando para te dar uma vida melhor. Não, você estava viajando com seu namorado enquanto nós pensávamos que éramos órfãos com pais vivos. Aiden e Léo apareceram atrás da irmã. Carol correu atrás deles. Me desculpe, Helen. Eles saíram escondidos quando eu não estava olhando. Está tudo bem, eu disse. Talvez eles precisassem fazer isso. Brooke tentou se aproximar de Aiden. Filho, meu amor, sua irmã está confusa. Não, mãe. Você é que está confusa se acha que vamos voltar com você. Eu sou sua mãe. Uma mãe não chama o filho de erro. Disse Léo com sua vozinha. Eu ouvi você. Você disse ao tio Dominique que eu era um erro. Brooke empalideceu. Não, eu não fiz isso. Você está inventando. Uma mãe não rouba o dinheiro da faculdade dos filhos. Aiden acrescentou, uma mãe não nos usa como desculpa para suas mentiras. Chloe continuou, uma mãe nos protege. Os três disseram em uníssono, como a vovó faz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede, o zumbido da geladeira, até mesmo a respiração ofegante de Brooke. Você vai pagar por isso, Helen, ela finalmente sibilou. Você não sabe com quem está se metendo. Eu sei exatamente com quem estou me metendo. Uma narcisista que confundiu gentileza com fraqueza. Mas acabou, Brooke. Assine os papéis e vá embora. E se eu não quiser, Michael se levantou. Então nos veremos no tribunal. E acredite em mim, com o que temos, você não perderá apenas as crianças, perderá tudo. Brooke olhou para os filhos uma última vez. Por um instante, pareceu que ela ia chorar. Mas narcisistas não choram pelos outros, apenas por si mesmos. Ela pegou os papéis, assinou-os furiosamente e os atirou sobre a mesa. Espero que vocês estejam felizes. Vocês acabaram de tirar uma mãe dessas crianças. Não, respondeu Léo com uma maturidade que ia além de seus 7 anos. Nós só ganhamos uma família. Brooke saiu furiosa, batendo a porta. O motor de seu SUV rugiu e foi se apagando, levando consigo 10 anos de toxicidade. As crianças correram para abraçar o pai. Os 4 choraram, envoltos num abraço, enquanto eu fui preparar chá de camomila para todos. Ela se foi para sempre? Perguntou Chloe. Não sei, respondeu Michael honestamente. Mas se ela voltar, será nos nossos termos. E se ela não voltar, a voz de Léo tremeu. Sentei-me com eles no chão, algo que não fazia há anos. Se ela não voltar, seguiremos em frente, porque amor não se implora, meus filhos. Amor é dado livremente, ou não é amor. Aiden olhou para mim. Vovó, você está bem? Estou mais do que bem, meu filho. Pela primeira vez em 10 anos, esta família está livre. Naquela noite, enquanto comíamos o chili que havíamos preparado dias antes, Michael ergueu seu copo de chá gelado. Para a mamãe, para a mulher que nos salvou a todos. Para a vovó, gritaram as crianças. Mas ergui meu copo por algo mais. Pela verdade. Porque, no fim, a verdade sempre vence. E enquanto olhava para minha família, minha verdadeira família, reunida ao redor da minha humilde mesa, soube que toda a dor tinha valido a pena. A professora havia me ensinado sua última e mais importante lição. Nunca é tarde demais para defender aquilo que você ama. 3 semanas haviam se passado desde que Brooke bateu a porta.
3 semanas de paz que foram destruídas numa tarde de quinta-feira, quando ela apareceu sem avisar. Mas desta vez ela não estava sozinha. Eu estava no jardim com as crianças, ensinando-as a plantar tomates. Quando ouvimos vozes na entrada, exigi ver meus filhos. Tenho uma ordem judicial. Michael tinha ido trabalhar. Estávamos sozinhos. Mas eu já não era a mesma mulher indefesa de antes. Crianças, entrem em casa agora. Mas vovó, Aiden começou. Agora eles obedeceram. Da janela, 3 rostinhos assustados observavam. Na entrada estavam Brooke, um homem que presumi ser Dominique e uma mulher com uma pasta. Senhora Miller, apresentou-se a mulher. Sou dos serviços sociais. Recebemos uma denúncia de abuso e negligência infantil contra você. Claro, Brooks contra-atacou. Perfeito, respondi calmamente. Entre, verifique o que quiser, Brooke sorriu maliciosamente. Também relatei que meu marido é alcoólatra e violento e que você o acoberta. Dominique acrescentou, temos testemunhas que confirmarão tudo. Testemunhas? Eu ri. Quanto vocês pagaram a elas? A assistente social, uma jovem chamada Patrícia, parecia desconfortável. Senhora, preciso falar com as crianças a sós. Claro. Mas primeiro, posso lhe mostrar algo? Peguei meu celular e mostrei um vídeo. Era do 3º dia, quando as crianças destruíram minha sala de estar. Mostrava claramente eu mantendo a calma enquanto elas agiam com violência. É isso que Brooke chama de abuso. Não responder à violência com violência. Patrícia observou atentamente. As crianças fizeram isso. Pergunte a elas. E pergunte por que fizeram isso. Isso não prova nada. Brooke gritou. Essa velha está ameaçando eles. Nesse momento, Michael chegou. Ele tinha saído do trabalho mais cedo. Atrás dele estavam o Sr. Martinez. E, para minha surpresa, Lauren, do Serviço de Proteção à Criança. Patrícia. Lauren cumprimentou a colega. O que você está fazendo aqui? Recebemos uma denúncia. Sim, fomos notificadas. Por isso vim. Esta família está sob minha supervisão há 3 semanas. Tenho um dossiê completo. Lauren tirou uma pasta grossa. Avaliações psicológicas das crianças. Relatórios de terapia. Evidências de negligência emocional por parte da mãe. Tentativa de sequestro internacional. Isso é falso. Brooke estava perdendo o controle. Nós também temos isso. Michael pegou o celular. Gravações de Brooke admitindo que as reportagens são falsas. Ele apertou o play. Era uma conversa entre Brooke e Dominique, daquela mesma manhã. Gravada porque Dominique, tentando se proteger, começou a gravar tudo. Não importa se é verdade ou não, disse a voz de Brooke. Só preciso que o conselho tutelar acredite em mim para recuperar as bonecas Bratz. Com elas em minha posse, Michael me dará o que eu quiser. Dominique empalideceu. Você me disse que não sabia que eu estava gravando. Seu imbecil. Brooke deu-lhe um tapa na cara. Patrícia, a assistente social, ficou sem palavras. Senhora Miller, isto é muito sério. Fazer denúncias falsas é crime. Quero ver meus filhos. Falem com eles, eu disse. Mas daqui, crianças, vocês podem sair. Os 3 saíram de mãos dadas. Ficaram a 3 metros da mãe. Conte a verdade para essa mulher, ordenou Brooke. Conte a ela como sua avó te maltrata. A vovó nos ensinou a cozinhar, disse Léo. A vovó nos ouve, acrescentou Chloe. A vovó nos ama, concluiu Aiden. Você só nos usa. Ela te manipulou. Isso é alienação parental. Lauren interveio. Senhora Miller, em meus 20 anos de experiência, nunca vi um caso tão claro de projeção. Você acusa os outros exatamente da mesma coisa que você faz. Tenho mais uma coisa para mostrar, eu disse. Entrei na casa e saí com uma caixa. São todos os cartões, desenhos e cartas que as crianças fizeram para mim ao longo dos anos e que você jogou no lixo.
Eu os resgatei da lata quando vim te visitar. Veja as datas. Patrícia examinou o conteúdo. Havia dezenas de expressões de amor infantil descartadas. Para minha avó que não posso ver, ela leu um trecho de uma carta de Chloe de 2 anos atrás. Sinto sua falta, mas mamãe diz que você está ocupada. E tem mais isto. Michael tirou um envelope do bolso. Os resultados da investigação particular que contratei. Brooke tem levado uma vida dupla. Não só com Dominique. Ela tem perfis em 3 aplicativos de namoro, todos ativos. Dominique explodiu. O quê? Você me disse que eu era o único. Cala a boca, seu idiota. Brooke estava encurralada. Patrícia fechou a pasta. Já vi o suficiente. Não só não há provas de abuso por parte da senhora Ellen Miller ou do Sr. Miller, como há provas claras de manipulação e falsos relatos por parte da senhora Brooke Miller. Além disso, Lauren acrescentou, vou recomendar que as visitas da mãe sejam supervisionadas e que as crianças continuem a terapia. Você não pode fazer isso. Sim, podemos, disse Martinez. E tem mais. Senhora Miller, a senhora está sendo processada por fraude. Os bancos já foram notificados sobre os cartões de crédito fraudulentos. Brooke olhou para mim com um ódio capaz de derreter aço. Você? Isso é tudo culpa sua. Não, Brooke. Eu apenas revelei o que você fez às escondidas. Foi então que Dominique falou. Estou indo embora. Brooke, você perdeu. Não vou afundar com você. Você não pode me deixar. Você prometeu que ficaríamos juntos. Prometeu que era rica. Que a casa em Miami era sua. Tudo mentira. Dominique foi embora, deixando Brooke sozinha no quintal. Pela primeira vez, eu a vi como ela realmente era, uma mulher vazia que havia apostado tudo em mentiras e perdido. Vocês têm 5 minutos para ir embora, disse Michael. Ou vou chamar a polícia. Brooke se aproximou das crianças uma última vez. Um dia vocês vão entender o que fizeram comigo e vão se arrepender. Não, respondeu Aiden com uma maturidade surpreendente. Quem sabe um dia você entenda o que fez conosco, e espero que se arrependa. Brooke saiu. Desta vez, não bateu a porta. Saiu derrotada, vazia, sozinha. Naquela noite, enquanto jantávamos, Chloe perguntou, você acha que a mamãe algum dia vai mudar? Não sei, meu amor, respondeu Michael. Mas esse não é mais o nosso problema. Você a odeia? Perguntou Léo. Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu não a odeio. Tenho pena dela. Imagine viver a vida inteira sem poder amar de verdade, sem conhecer a verdadeira felicidade. Essa é a prisão dela, uma prisão que ela mesma construiu. 6 meses depois, era sábado de manhã e minha casa estava cheia de risadas, não só dos meus netos, mas também de outras 6 crianças da vizinhança. Minha sala de estar, a mesma que fora destruída no acesso de raiva, agora era um pequeno ateliê de arte. Vovó Helen, olha meu desenho. Uma menininha de 5 anos me mostrou o que fez. Um sol sorridente sobre uma casa. Depois do escândalo com a Brooke, a história se espalhou pela vizinhança. Mas, em vez de fofocas negativas, recebi apoio. E quando mencionei que sentia falta de dar aulas, a mãe começou a perguntar se eu daria aulas particulares. Foi assim que surgiu a Ellen's Art House, com aulas de pintura, artesanato e culinária tradicional para crianças. Eu cobrava um preço justo, $20 por aula, mas a verdadeira recompensa era ver aqueles rostinhos felizes. Mãe. O Michael chegou com café e biscoitos para todos. Ele tinha mudado tanto. O homem exausto e derrotado agora sorria. Ele havia ganhado um peso saudável e seus olhos brilhavam. Como está indo a aula? Perfeito. Como tudo ultimamente, o divórcio havia sido finalizado 3 meses atrás. Brooke não brigava mais, principalmente depois que o banco a processou e ela teve que declarar falência. A última notícia que tivemos foi através da Chloe, que viu no Facebook que ela estava trabalhando como cuidadora de idosos em outro estado. A ironia é deliciosa, comentou Aiden quando descobrimos. Agora ela tem que cuidar de idosos por $20 a hora. Não zombem, repreendi-os.
Trabalho honesto é digno. Talvez isso a ajude a se encontrar. As crianças tinham florescido. Aiden estava na lista de honra. Chloe havia entrado para o time de vôlei. E Léo havia descoberto um talento natural para a música. Meu velho piano finalmente tinha alguém para tocá-lo. Vovó. Léo se aproximou de mim durante o intervalo da aula. Posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Você sente falta da mãe que ela era antes? Antes de quê? Antes de ela se tornar má. Sentei-me com ele no jardim. O mesmo onde tudo explodiu meses atrás. Léo, sua mãe não se tornou má. Ela sempre teve essa semente dentro dela. O que acontece é que algumas pessoas escolhem regar as sementes erradas. Ela escolheu regar a ganância, as mentiras, o egoísmo. E que sementes temos? Você tem as sementes do amor, da honestidade, da coragem. E a cada dia que você passa aqui com seu pai, comigo, essas sementes crescem e se fortalecem. Naquela tarde, depois que todas as crianças foram embora, minha família ficou para o jantar de sábado, que já era tradição. Michael preparou o jantar. Ele havia descoberto que tinha talento para isso. As crianças arrumaram a mesa e eu gostei de observá-las. Tenho novidades, anunciou Michael durante a sobremesa. Fui promovido. Gerente de produção. Com o aumento, consigo pagar todas as dívidas que a Brooke deixou em um ano. Pai, isso é incrível! Gritou Chloe. E tem mais. Eu estava pensando, mãe, e se a gente ampliasse a sua escolinha? A gente podia construir uma sala de aula de verdade no quintal. Michael, isso não é necessário. É sim. Você salvou minha vida, mãe. A minha e a dos meus filhos. É o mínimo que posso fazer. Aiden se levantou. Eu também tenho algo a dizer. Escrevi uma redação para o concurso de redação da escola. É sobre a vovó. Ele pigarreou e leu. Meu herói não usa capa nem voa. Meu herói tem 67 anos, mãos enrugadas de tanto trabalhar e o maior coração do mundo. Meu herói é minha avó, que me ensinou que o amor verdadeiro não se compra com presentes caros ou viagens luxuosas. Ele se constrói com paciência, com limites, com presentes. Minha avó me impediu de me tornar um monstro. Ela me ensinou que família não é só sangue, é uma escolha. E eu escolho minha avó hoje e sempre. Não consegui conter as lágrimas. Nem o Michael. Até a Chloe, que sempre se fez de durona, chorou. Eu também escrevi algo, disse a Chloe. Mas é um poema. Era uma vez uma menina tão perdida num mundo de mentiras e frieza. Uma avó chegou com um amor tão verdadeiro que lhe mostrou um caminho novo e cheio de esperança. Agora a menina não está mais perdida, pois encontrou o amor à porta da avó. Léo não queria ficar de fora. Eu não escrevi nada, mas fiz isto para você. Ele tirou um desenho do bolso. Era todo mundo nós de mãos dadas em frente à casa. Acima, ele havia escrito com a letra de criança, minha verdadeira família. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Michael e as crianças ficaram para o fim de semana. Eu fui para o jardim. A lua cheia iluminava meus pés de tomate, que já começavam a dar frutos. Pensei em Richard, meu marido. Eu consegui, meu amor. Criei nosso filho e agora estou criando nossos netos. Não como imaginávamos, mas estou conseguindo. Pensei em Brooke sozinha em algum lugar, cuidando de idosos por trocados. Espero que você encontre paz, sussurrei ao vento. Espero que um dia você entenda que o amor não é manipulado, ele é cultivado. E pensei em mim mesma, a professora aposentada que não fazia mais nada. Sorri. Nunca tinha feito tanto. Nunca tinha sido tão útil. Nunca tinha sido tão feliz. Na segunda-feira seguinte, enquanto me preparava para a próxima aula de arte, recebi um telefonema inesperado. Senhora Miller, aqui é a diretora da escola primária Lincoln. Ouvimos falar da sua escola de arte e gostaríamos de saber se a senhora teria interesse em ministrar oficinas aqui também, remuneradas, é claro. A vida estava me devolvendo tudo o que eu havia semeado, com juros. Mas a melhor recompensa veio um mês depois. Era Dia das Mães. Eu não esperava nada.
Nunca tinha sido muito celebrada nesse dia. Naquela manhã, as crianças me acordaram com o café da manhã na cama. Feliz Dia das Mães, mamãe Ellen, gritaram as três. Mas eu sou a avó de vocês. Você é mais do que isso, disse Michael da porta. Você é a mãe que todos nós precisávamos. Eles me entregaram um envelope. Dentro havia documentos legais. O que é isso? As crianças querem que você seja o tutor legal delas também, explicou Michael. Caso algo me aconteça, elas querem ter certeza de que ficarão com você, e não com a Brooke. Foi ideia nossa, esclareceu Aiden com orgulho. Eu chorei. Chorei como não chorava desde a morte de Richard. Mas eram lágrimas de pura alegria. Enquanto tomávamos café da manhã juntos na minha cama, que quase se partiu com o peso, Léo perguntou, vovó, você está feliz? Olhei em volta. Meu filho se recuperou. Meus netos estão se curando. Minha casa está cheia de vida e propósito. Estou mais do que feliz, meu amor. Estou completa. E era a verdade. Porque, no fim, não foi Brooke quem perdeu. Fomos nós que ganhamos. Ganhamos a liberdade. Ganhamos a paz. Ganhamos o amor verdadeiro. A professora havia dado sua última aula. Mas o aprendizado continuaria para sempre. Porque é isso que é a família, uma sala de aula onde nunca paramos de aprender a amar. Se esta história tocou seu coração, se te lembrou que nunca é tarde para defender o que você ama, se te inspirou a estabelecer limites saudáveis, compartilhe. Deixe um comentário dizendo de onde você está lendo. Às vezes, as avós que parecem não fazer nada são as que mantêm o mundo inteiro unido. E lembre-se, respeito não se implora, se conquista. E quando alguém não oferece, é hora de exigi-lo. Inscreva-se para mais histórias da vida real onde o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de superar as adversidades.